Título C. A situação traumática e as situações de perigo. As dificuldades deste livro aumentam quando se observa que a distinção entre ansiedade como um sinal do perigo de abordagem desse trauma, embora já aflorada em vários pontos ulteriores, só é confirmada no último capítulo. Um relato ulterior e mais breve apresentado na Conferência 32 de New Introductory Lectures talvez seja mais fácil de ser aprendido. O determinante fundamental da ansiedade automática é a ocorrência de uma situação traumática, e a essência disto é uma experiência de desamparo por parte do ego face de um acúmulo de excitação, quer de origem externa, quer interna, com que não se pode lidar. A ansiedade, como um sinal, é a resposta do ego à ameaça da ocorrência de uma situação traumática. Tal ameaça constitui uma situação de perigo. Os perigos internos modificam-se com o período de vida, mas possuem uma característica comum, a saber, envolver a separação ou perda de um objeto amado, ou uma perda de seu amor, uma perda ou separação que poderá de várias maneiras conduzir a um acúmulo de desejos insatisfatórios. E dessa... Está escrito desejos insatisfatórios, mas eu acho que é um problema de tradução. Seria desejos insatisfeitos. E dessa maneira, há uma situação de desamparo. Embora Freud não houvesse reunido antes todos esses fatores, cada um deles tem uma longa história prévia. A própria situação traumática é claramente o descendente direto do estado de tensão acumulada e não descarregada dos primeiros escritos de Freud sobre a ansiedade. Alguns dos relatos da mesma aqui apresentados podem ser citações de 1894 a 1895, por exemplo, sofrendo de uma dor que não para ou experimentando um acúmulo de necessidades instintuais que não podem conter satisfação. Pode ser comparado com um acúmulo psíquico de excitação, devido à descarga ficar retida, segundo o rascunho E. Freud, 1950. Nesse período inicial, as excitações acumuladas, é verdade, eram julgadas quase invariavelmente libidinais, mas não de todo invariavelmente. Depois, no mesmo rascunho E, encontra-se uma frase que ressalta que a ansiedade pode ser uma sensação de um acúmulo de outro estímulo endógeno, o estímulo no sentido de respirar. A ansiedade pode, portanto, ser capaz de ser utilizada em relação com a tensão física acumulada em geral. Além disso, no Project de 1895, Freud, 1950, parte 1, seção 1. Freud enumera as principais necessidades que dão lugar a estímulos endógenos que exigem descarga: fome, respiração e sexualidade. E em trecho posterior, parte 1, seção 11,
Observa que, em algumas condições, essa descarga exige uma alteração no mundo externo, por exemplo, o suprimento de nutrição ou a proximidade do objeto sexual, que em fases iniciais o organismo humano é incapaz de alcançar. A fim de ocasionar isto, necessita-se de ajuda estranha que a criança atrai pelos seus gritos. E aqui Freud expende comentários sobre o desamparo original dos seres humanos. Existe uma referência semelhante na parte 3, seção 1 da mesma obra, a necessidade de atrair a atenção de alguma personagem útil, que é, em geral, o próprio objeto desejado para o anseio e aflição da criança. Esses trechos parecem ser uma indicação prematura da situação de desamparo aqui descrita, em que a criança sente falta da mãe, situação que fora claramente mencionada na nota de rodapé aos 3 ensaios 1950D, na qual Freud explicava a ansiedade de uma criança no escuro como sendo devida à ansiedade de alguém que amava. Mas isso nos levou à questão dos vários perigos específicos que são capazes de precipitar uma situação traumática em diferentes épocas da vida. Estes, em breves linhas, são os seguintes: o nascimento, a perda da mãe como um objeto, a perda do pênis, a perda do amor do objeto, a perda do amor do superego. A questão do nascimento é tratada na seção seguinte. Acabamos de mencionar algumas primeiras referências à importância da separação da mãe. O perigo da castração, com seus efeitos devastadores, constitui, sem dúvida, o mais familiar de todos esses perigos, mas vale a pena lembrar uma nota de rodapé acrescentada em 1923 ao caso clínico de Little Hans, 1909b, no qual Freud reprova a aplicação da expressão complexo de castração às outras espécies de separação que a criança deve inevitavelmente experimentar. Possivelmente, podemos ver nessa passagem um primeiro indício do conceito de ansiedade devido à separação, que aqui se torna proeminente. A ênfase dada ao perigo de perder o amor ao objeto amado é explicavelmente relacionada com as características da sexualidade feminina que só recentemente começaram a ocupar a mente de Freud. Finalmente, o perigo de perder o amor do superego nos leva de volta aos problemas já há muito debatidos do sentimento de culpa que haviam sido renunciados há pouco em O Ego e o Id, 1923b.